Alô classe, bem-vindo à segunda parte da nossa aula relacionada ao estudo do conjunto dos números racionais. Hoje nós vamos dar continuidade falando das operações em que podemos verificar que a adição e a multiplicação de racionais apresentam as seguintes propriedades. Temos aqui a propriedade associativa da adição, em que nós podemos ter, por exemplo, o A dividir por B mais o C dividir por D mais o E dividindo por F. Então, a propriedade diz que se nós adicionarmos o A por B mais o que estiver dentro de parênteses, a sua solução não vai alterar. Consideramos a segunda propriedade, que é a comutativa da adição. Se nós dividirmos o A com B mais o C com D e nós trocarmos a ordem dos termos, a sua solução não vai alterar. E nessas operações teremos a terceira propriedade, que é o elemento neutro da adição. Por exemplo, tenho o A está dividido com B, adicionado com zero. Então, todos nós sabemos que o zero ele é o elemento neutro da adição. Temos aqui a quarta propriedade, simétrico ou oposto da adição. Por exemplo, tenho aqui o A está dividido com B, estou aqui adicionando a menos A dividido com o B é igual a zero. Se você se recorda dos sinais, por exemplo, temos aqui sinais contrários, temos aqui sinal negativo e aqui subentende-se que tem o sinal positivo. Então, note que estamos a efetuar operações com mesmos numeradores e os mesmos denominadores. Por exemplo, é como se nós estivéssemos a fazer 2 sobre 3 mais menos 2 sobre 3. Tá bem? Isto seria, por exemplo, mantínhamos 2 sobre 3 e nós fazíamos aqui a multiplicação do sinal positivo com o sinal negativo. Isto seria igual a um sinal negativo. Então, aqui já é mais simples. Nós estamos a fazer a subtração de frações com mesmos denominadores. Nesta situação, nós mantemos o denominador e operamos os seus numeradores. Isto vai ser 0, 2 menos 2 dá 0, dividido por 3, resultado é 0. Uma quarta propriedade, sabendo que existem operação de multiplicação, a quinta propriedade, por exemplo, seria associativa de multiplicação. Então, temos aqui o A está dividido com B, multiplica o C, que também divide com D, e tudo isto está multiplicado com o E que divide o F. Então, se nós, por exemplo, retiramos o que está entre parênteses para fora e colocamos a outra parte que estava fora, colocamos entre parênteses, note que o sinal, ou seja, note que o resultado não vai alterar. Se você estiver atento, você vai perceber que as mesmas propriedades que a gente usa aqui são as mesmas propriedades que nós usamos quando falamos do estudo dos conjuntos de números naturais, lá da primeira aula, lá da segunda aula, quando nós falamos do estudo do conjunto dos números inteiros, diferentemente da propriedade do simétrico, a comutativa de multiplicação. Esta propriedade é dada por exemplo, eu tenho A
sobre B está a multiplicar com C sobre o D. Então, se eu fazer a alteração dos termos, note que a sua posição não vai alterar o resultado. Nós vamos ainda falar de uma outra propriedade que é bem conhecida por todos nós, que é chamada elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Todo número, qualquer que seja, multiplicado com 1 é igual a ele mesmo. Uma outra propriedade que nos interessa aqui aprender é a chamada distributiva de multiplicação em relação à adição. Nós temos aqui, por exemplo, vamos designar a propriedade 8. Temos o A que está a dividir o B, e isto está a multiplicar o C sobre D mais o E sobre o F. Que, se você se recorda ainda na aula anterior, se você ainda não assistiu a esta aula, eu te recomendo que volte lá para a terceira aula e para que esteja a par. Observe que nós aqui fazemos a distribuição. Por exemplo, nós temos o A que tem que multiplicar o C, temos o A que tem que multiplicar o E. Tudo bem? Então, como é que seria isto? É muito simples. Tem aqui o A sobre B vezes o C sobre o D. Vai adicionar com a outra parte que o A multiplicar com o E. Então, seria A sobre o B vezes E sobre o F. Note que A sobre o B, C sobre D, A sobre B, C sobre D, E sobre o F são racionais quaisquer. Portanto, são válidas as mesmas propriedades formais que nós vimos nos números inteiros. Além destas, nós podemos ainda introduzir uma outra ou apresentar uma outra propriedade que é o chamado simétrico ou inverso para a multiplicação. Então, vamos designar por propriedade 9, que é simétrico ou inverso para a multiplicação. Para todo AB pertencente ao conjunto dos números racionais e o mesmo AB a dividir com B, ele sendo diferente de zero, existe o BA pertencente também ao conjunto dos números racionais, tal que se eu faço, por exemplo, se eu faço o A dividido por B vezes o B dividido por A, o seu resultado será 1. Então, esta é a chamada propriedade do simétrico ou inverso para a multiplicação. Ou seja, o que iria acontecer aqui, neste caso, devido a esta propriedade, nós podemos, desde já, definir-nos que no conjunto dos números racionais não nulo, o conjunto dos números racionais não nulos, a operação de divisão é existente, que será estabelecida, por exemplo, o A divide o B dividido
o C divide o D. Para tal, nós mantemos a primeira fração, que é o A dividido com B, e nós fazemos a multiplicação, assim como diz a propriedade, multiplicação, nós efetuamos aqui a multiplicação com o inverso da segunda fração. Isto seria D divide o C. Para qualquer número racional não nulo. Tá bem? Note isto aqui. É uma chamada de atenção. Para qualquer número racional não nulo. Então, é bem possível, por exemplo, você quer efetuar tem, por exemplo, você quer fazer tem 2 dividido por 3, está dividir por 5 dividido por 2. Como você faria isto? Também esta forma podia ser escrita desta forma. Então, tanto esta como esta forma é semelhante. Então, nós podíamos dizer, por exemplo, que aqui é igual. Lembre-se que nós mantemos a primeira fração, que é 2 dividido por 3, e nós fazemos a multiplicação, ou multiplicamos com o inverso da segunda. Isto seria, por exemplo, tudo que voa vem para baixo e os humilhados serão exaltados. Apanhe esta dica. Tudo que voa vem para baixo e os humilhados serão exaltados. Então, eu tirei aqui o 2, que está a dividir o 5. Dali, é só nós aplicamos a propriedade da multiplicação. Isto seria, por exemplo, eu faria a multiplicação, o numerador com seu numerador e o denominador com seu denominador. Então, teria 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15. Está claro até aqui?